Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos da Bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta terça-feira. Véspera, amanhã é o primeiro, é o jogo de ida, né? O jogo de ida da Copa do Brasil para a dupla Grenal. O Grêmio primeiro, ou seja, jogando contra o Cruzeiro, esse Cruzeiro que goleou o adversário do Inter. E o Inter indo a Belo Horizonte, já em Belo Horizonte, né? Para enfrentar o América, esse que teve esse clássico aí mineiro, no último domingo pelo Campeonato Brasileiro, e a vitória do Cruzeiro de 4-0 diante do América, aí, que ainda não venceu, né, no Campeonato Brasileiro, apenas um ponto. Ao contrário do Cruzeiro, que está na ponta de cima da tabela, né? Ou as dificuldades que Grêmio Internacional vão apresentar. Grêmio Internacional que vem aí numa sequência de jogos nada satisfatórios aí, né? No final de semana, mais uma rodada ruim para a dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Bom, o nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pelos canais da Rede Sul de televisão, né? E canal 55.1 aberto, o 11 da Claro Net, pelas plataformas digitais, aí você nos assiste em qualquer lugar do mundo, onde você estiver. Você tem o Facebook da Rede Sul e também o YouTube da Overgore. É bom que você vá lá, que você curta, que você compartilhe, e assista a hora que você quiser, quer ver ao vivo, quer ver depois, como ficar melhor para você. Estamos também aí em diversas operadoras pelo Brasil afora, através da Adesso TV, lá de Garibaldi, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves e a Adesso TV. Ela está na TV, acabe nas plataformas de streaming. Operadoras aí como Amigo TV em 134 cidades do Rio Grande do Sul, a Gigo TV de São Paulo no canal 914, na Domus TV Oeste do Paraná, canal 117, na CDN TV para todo o Brasil pelo canal 813, pelas plataformas da Box Brasil, Play canal 23, pela Soul TV canal 70 e também, né, na TV Mais, canal 46 da operadora Tubarão. Aí, Porto Alegre, Grande Porto Alegre, Canoas, Charqueadas, Arroio dos Ratos, Minas do Leão, Butiá, Pantano Grande, Rio Pardo, Encruzilhada do Sul. E nas cidades de Canoas, Esteio, Sapucaí do Sul, São Leopoldo, também pela operadora Tubarão, a exemplo também da Rede Sul, estamos aí pelo sinal da NET nessas duas operadoras. Tem o Instagram da Rede Sul para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, futebol, especificamente aí do nosso futebol gaúcho, dupla Grenal, né, que tem aí amanhã esses jogos de ida pela Copa do Brasil, mas preocupados em termos de Campeonato Brasileiro. O Inter também tem na outra semana, tem Libertadores da América. Nossos Dois Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 70 anos, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, essa instituição genuinamente gaúcha que nos orgulha a todos nós, né? São 110 anos de GBUX, então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família, completando esse mês 110 anos de GBUX. Nosso Dois Toques também para o Senai. O Senai que está sempre aí preocupado com você, lhe proporcionando esses cursos de graduação tecnológica, né, para você destacar cada vez mais no mercado de trabalho. Graduação na prática é Senai, mensalidades a partir de R$ 397. Inscreva-se em senai.rs.org.br. Quer destacar no mercado de trabalho? Graduação na prática é Senai, inscreva-se em senai.rs.org.br. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos de seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial Pilar do São José, que está aí, né? Ontem teve pela Série C do Campeonato Brasileiro. Nossos Dois Toques de hoje, 110 anos também o São José, né? Completando aí junto com o GBUX, ou seja, essa festa dupla aí, os 110 anos, o São José e GBUX. Nossos Dois Toques de hoje para projetarmos aí os jogos de ida da Copa do Brasil, começando amanhã para a dupla Grenal, né? Mas também vamos falar um pouquinho dessa situação da dupla, o desempenho da dupla aí no Campeonato Brasileiro. Não pode ser, né, na Copa do Brasil o desempenho que está tendo no Campeonato Brasileiro. Bom, comigo aqui o conselheiro gremista, o Diego Luz, lá do outro lado, o Colorado, né? Alaor Veríssimo, e no meio-campo aqui, o homem da revista Gol, 40 anos. Como é que tu consegue isso aí, Verene? 40 anos, né?
Tu bate escanteio, vai cabeceia na área e vai pro gol para defender. Vem pra zaga defender e ajuda. Até o bandeirinha lá, levantar a bandeira lá. Mas tudo é uma questão tudo de batalha, de trabalho, de confiabilidade, de esperança, de expectativa e sempre com o apoio da grande imprensa que sempre abriu as portas para a revista Gol, inclusive aqui, 2 Toques, há muitos anos. É verdade, parceria de muitos longos, é verdade. E agora teremos uma grande festa, né? Comemorando. Vai abrir essa mão? Tem que fazer, tem que abrir, né? Vai ter que abrir lentamente. Essa mão. Pô, já ganhou 40 anos ganhando aí, não vai abrir essa mão? Não vai ganhar nada, não vamos comer nada, nem beber nada. Vai para um baile e não vai dançar? Vê que ele falou em batalha e trabalho, né? Eu acho que isso não está faltando para a dupla Grenal, né? Trabalho, batalha. Está faltando de futebol mesmo, né? Diego e Alaor para a dupla, hein? Até estava assistindo o teu programa ontem e aí eu vi o Napoleão reclamando do Renato. Ah, bom, aí é um desafeto já, aquilo ali já, né? Por mais restrições que eu também tenha com o Renato, eu não consigo enxergar nesse momento que ele seja totalmente culpado, né? Acho que o elenco do Grêmio realmente, em outras oportunidades eu já tinha dito isso aqui, eu acho. Mas foi um elenco avalizado por ele, né? Sim, mas a gente tem um elenco principal muito bom, um time titular bom, mas não tem as peças de reposição. Mas tu acha que não poderia estar desempenhando um pouco mais do que está jogando? Acho que essa questão dele aí, acho que fica chato toda hora, o jogador de velocidade. Bom, mas então, se não tem um jogador de velocidade, arruma uma mecânica de jogo sem o jogador de velocidade. Acho que o maior problema é que ele também está jogando com o Vina e com o Cristal. Os dois são da mesma função. Para mim, fica claro, no jogo de domingo, pelo menos, ficou claro isso. Né? Beleza, tu não tem um jogador de velocidade, mas então aí bota o Zinho, bota o Galdino numa das... Pelo menos para ter um escape. Não é o ideal, não é o ideal, falta peça. Mas também ele pode fazer algo mais, mas eu não vou criticar ele inteiramente. Acho que até porque é um time em formação, vamos deixar bem claro. O Grêmio é um time em formação. E assim, se tu for olhar das 13, 14 contratações que o Grêmio fez, acho que tem 2 ou 3 ali que para mim não deram certo. Não, acho que foi o índice de acerto foi grande. Grande, não dá para discutir. Continuo achando, cada vez que o Reinaldo está em campo, eu acho que o Diogo Barbosa é melhor, e quando o Diogo Barbosa está em campo, eu acho que o Reinaldo é melhor. Então, tem um problema crônico na lateral esquerda. Isso é meio que óbvio. Né? Gustavinho, aquele, para mim, não apresentou nada ainda. Muito fraco. E o Galdino é o Clementino 2023, né? Mas não é a solução. Então, está faltando elenco. Pode usar mais alguém da base? Até acho que, de repente, pode. Mas é visivelmente o Grêmio, esse ano, o Grêmio internamente, claro que ninguém vai dizer isso, né? Apesar de alguns momentos agora o presidente Guerra já ter comentado, e o Renato também, não é ano para a gente pensar em título da Copa do Brasil. É ano de formação. Não é, exato, é de reconstrução. De construção, é isso reconstrução, aí. Entendeu? É isso então, aí. não adianta ficar dizendo, se não trouxer tal jogador, eu vou, entendeu? Mas ali, Cadu, quando o Renato deu aquela entrevista, ele tinha um claro objetivo. Ele foi exposto, no caso, o Adriel, e ali ele deu o contraveneno. E a direção depois foi lá, o Guerra foi lá e enquadrou ele. Tanto é que o discurso dele estava manso, estava concordando. E a outra coisa que me incomoda no Renato é, não, porque a herança que o presidente Guerra recebeu, ele fez parte. Ele fez parte. Foi ele que pediu para contratar o Everton Cardoso, foi ele que pediu o Tardelli, foi ele que pediu uma série de jogadores. O Thiago Neves, ele pediu 3, 4 vezes o Thiago Neves, até que entregaram o Thiago Neves para ele. Né? Beleza, o Romildo tem um problema maior, o Romildo é que permitiu que ele fizesse isso, entregou a chave do vestiário, ele mesmo, o Renato, já admitiu que tinha a chave do CT. Então, o Romildo, ele permitiu tudo isso. O maior culpado é o presidente. Então, vamos parar com esse discurso de hipocrisia, que recebi uma herança maldita. Todo mundo sabia. Os 2 candidatos a presidente sabiam. Sabiam da situação do clube, sabiam como que ia ser. O Guerra, junto com o departamento de futebol dele, tem todo o mérito hoje da maneira como o time foi constituído, das cinzas. Eles têm o mérito.
Mas não venham querer me passar o cachorro que não sabiam da situação financeira do clube. Não sabiam que era tão ruim, mas não sabiam que era tão ruim. Sabiam, porque os orçamentos de trimestre são apresentados, a gente tem que aprovar lá no conselho, todo mundo sabia. Né? O que não se sabia é que ia ter um déficit de 96 milhões. Talvez isso. Tá? Então. Isso não se sabia, mas estava lá no orçamento também que em dezembro tinha que fazer vendas para o déficit ser de 49. Reduzir, entendeu? Só que aí o Guerra, acertadamente, ele não vendeu os jogadores que tinha que vender, porque não estavam valorizados. E nisso é mérito dele também. Mas não venham passar o cachorro... Teve um transfer ban, que depois foi lá e pagou, né? Exato. Mas o transfer ban estava sendo negociado também junto lá o Olímpia, o Cerro, perdão, era o Cerro, estava sendo negociado e o Cerro não aceitou. E em seguida entrou com o transfer ban. Um transfer ban rápido, né? Porque o Grêmio tem um transfer ban para receber por aí e que até agora não recebeu. Mas então... para todos. O Internacional também está tendo uma situação, começa o presidente... Alessandro foi bem claro, que paga a último momento exatamente para evitar o transfer ban. Então, o que chateia... O Cuesta agora voltou a ser comprado. O que chateia é esse discurso, que herança... Cara, todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Tanto é que a dívida de curto prazo do clube é enorme. Né? Então, todo mundo sabia. Não venham querer passar o cachorro que não sabia. Todo mundo sabia. Né? O Grêmio ficou 2 anos, Cadu, sem vender um jogador. Não vendeu nem em 2021 e nem em 2022. E a gente sabe muito bem que o equilíbrio financeiro de um clube, ele é pautado na venda de jogador. Não tenha dúvida. O Grêmio, só um pouquinho, o Grêmio até aposta numa venda. O jogador que o Grêmio tem para vender aí, né, que o Grêmio agora na metade do ano é o Bitelo. O Grêmio tem sido bem claro em relação a isso. Olha, vai ter que fazer uma escolha. Para as novas contratações... Ou seja, a não ser que o Grêmio tenha um investidor, né, ou tenha um patrocinador, ou consiga fazer uma venda, uma negociação. Mas tu dissesse que o ano passado, do ano retrasado, o Grêmio não vendeu ninguém. Mas quem era o jogador que o Grêmio tinha para vender? Com qualidade para faturar e mexer, fazer o caixa se fortalecer? Nenhuma pessoa, não tinha nenhum jogador. O Grêmio passou. E digo mais. E até nos dias de hoje, o Grêmio não tem, a não ser esse jogador que tu dissesse aí, o Bitelo, é o único. E olha, e tem que vender agora. E vender o mais rápido possível, para fazer caixa. Porque no mais, o Grêmio é o único que tem alternativa, porque se depender, se não vender, o Grêmio, a situação econômica do Grêmio vai piorar. Alaori, o Internacional. Olha, o Grêmio, como a gente falou aí, foi um time montado aí, né? Em relação ao que foi o Grêmio no passado, em termos de Série B, o Inter não. O Inter se cantava em prosa e verso aí. E o Inter contratou. Né? Disse que precisava, tinha base, vice-campeão brasileiro, contratações pontuais. Mas o desempenho do Inter não conseguiu ter uma partida satisfatória esse ano. Boa noite, Cadu, Luz, Avelino. Antes de falar no Internacional, quero dizer que eu tenho umas 2, 3 edições da revista Gol em casa. Foi capa da revista. Que eu apareço em algumas fotos. Tenho guardado lá. Aí vendeu muito a revista? Vendeu. Na época o dobro. Questão do Internacional, Cadu, eu falei aqui no início de forma tímida. O Internacional tem um bom elenco, tem um bom time, fez algumas aparições ao longo do ano boas, mas o Internacional tem uma situação pontual que há um mês eu coloquei aqui. Se tu não administrar vestiário, a coisa não vai. O Internacional tem uma liderança, que já vem desde o ano passado, que no ano passado foi debitado na conta do Tyson, mas não. A grande liderança não era o Tyson naquela questão do direito de imagem. O que está acontecendo no Inter eu não tenho como saber, eu sou um mero torcedor. Mas algo aí. E se tu não resolveres isso, essa liderança continua falando em castelhano ali e o grupo todo vai junto. Não é possível que, fazendo a apresentação que fez contra o Flamengo, a apresentação que fez contra o Nacional no primeiro tempo, contra o próprio Fortaleza, lá na primeira rodada, depois contra o Goiás aqui, foi um jogo apertado, magro, 1-0. Então, o que o Mano está fazendo é muito digno. Ele está blindando a direção. Obviamente, ninguém vai dizer que sai ele, que é um baita de um cara, que é um baita de um caráter. Ele está blindando a direção do Internacional, que não consegue hoje conversar.
com a boleirada. Se tu não administrar isso, quem conhece futebol sabe. Não vamos a lugar nenhum. Ah, bom, amanhã temos o ministro uma outra competição Que é bem diferente. que motiva e motiva muito por conta da grana, e talvez isso seja uma alavanca para o Internacional nessa competição. No Campeonato Brasileiro, se não mexer, vai ficar delicado. Se não azeitar alguma coisa dentro do vestiário, vai ficar complicado. Eu acho que a questão... Cadu tem o hábito e o costume sempre de dizer, e com certeza, com convicção, que os times do futebol brasileiro são todos iguais, com exceção de 2, 3 aí, o Palmeiras, o Atlético, quem mais, o Flamengo, são todos iguais. E eu concordo. O Internacional não sabe jogar contra os times ruins, o time do mesmo nível dele. Se o Internacional viesse jogar amanhã com o Palmeiras, novamente, ou viesse jogar com o Flamengo, talvez ele pudesse ter um desempenho melhor. Jogou com o Atlético, jogou com os dois Atléticos, as últimas 2 partidas, jogou e não mostrou. Eu acho que eu estou mais nessa linha aí do Alaor. O que eu acho é o seguinte, o Mano, estão culpando... Claro que o Mano tem, evidentemente, que tem culpa, né? Agora, eu vejo isso aí, eu vejo o Mano isolado. Quem é o vice-presidente do Internacional? Um vice-presidente que não vem a público, não aparece. Não sei se é estratégia do presidente, do que é, né? Então... coincidentemente, desde que o Paulo Autuori saiu, que o Internacional começou a ter esse tipo de problema. Talvez o Paulo Autuori, que na realidade era o diretor executivo, mas né, de fato era o vice-presidente de futebol, junto com o Mano administrava essas questões que tu falava em relação à diretoria e o outro para cá de trabalho. Né? William Thomas, que é esse executivo do Internacional, William Thomas. Então, eu vejo o Mano muito sozinho. Absolutamente sozinho. Ele não tem respaldo de ninguém. E o vice-presidente de futebol do Internacional, com todo respeito, nada pessoal. Nada pessoal, é claro. absolutamente fraco, muito E a fraco. cada partida que eu vejo do Internacional, para mim é o mesmo filme de meses e meses e meses que não muda nada. Mas não teve, Avelino. O Não Internacional muda não nada. teve. O filme é sempre o mesmo. O Internacional, olha, vamos botar lá. Vamos deixar bem claro. O Internacional nem uma final de Campeonato Gaúcho chegou. Vamos botar aquele jogo contra o Flamengo, que todo mundo disse, olha, é a virada de chave do Internacional. Contra o Flamengo, o Inter foi aquele do ano passado. Vamos lá, porque o que foi o Inter ano passado? Era empenho, era dedicação, né? Era vontade, que tu não vê hoje no Internacional. Tu vê um time sem indignação, tu vê um time sem liderança. Mas eu acho que tu pegou num ponto correto aí. Como que foi o segundo... Estou fazendo uma reflexão aqui, porque esse pensamento eu já tinha lá atrás, analisando o Inter e o Grêmio. O Inter, o segundo semestre, quais foram as competições que ele participou? Uma só. Caiu fora. Não. Os outros concorrentes dele ao Campeonato Brasileiro, que era a única competição que ele estava participando, estavam aonde? Mas Jogando a Copa do Brasil, jogando ou Sul-Americana ou jogando a Libertadores. Então, foi meio que ilusório que o time do Inter era um extremamente competitivo. Não, mas nunca foi. Até o próprio Mano disse isso quando o Inter goleou o Palmeiras na última... O Palmeiras disse, olha, não tem que comemorar nenhuma vice de um time que já foi campeão do mundo, campeão brasileiro. Se sabe e por isso precisamos de contratações pontuais. Grande parte da imprensa via o Inter assim. A imprensa, mas a torcida sabia que não é toda essa maravilha. Alguns torcedores vão na onda da imprensa e tinham essa sensação. Aí, como eu gosto muito de ouvir rádio, né? Eu ouço vários programas esportivos durante o dia, pela manhã, ao meio-dia, no final da tarde. Aí agora parece que descobriram a roda que o time do Inter não era tudo isso, que tinham se enganado. Mas é óbvio. Mas nunca se deixou de dizer, Pode ser por indução Diego, de parte da imprensa, que o Inter, tecnicamente, longe de ser uma maravilha, mas era um time com empenho, um time com vontade, um time com atitude. Vamos lá. Quem foi o Vitão ano passado? Quem foi o Carlos Depena no ano passado? Quem foi o Wanderson ano passado? O que eles estão sendo hoje? E tu acha que eles, o que eles estão sendo hoje? Que eles desaprenderam? Pois é. Pois é. Não desaprende. Alguma coisa Essa tem. É a questão. Tem. Cadê o futebol deles? Cadê o futebol deles? Alguma coisa tem. Né? Então, essa é a questão. Essa é a questão. Outros mais, Bustos. Bustos também. Mas alguma coisa muito pesada tem. Jogo Isso domingo e quarta. Jogo domingo e quarta. Preparação física. Trocou o preparador. Não tenha dúvida que pesa. Tem diversas coisas que pesam. E outra, um time não consegue jogar, digamos, um time limitado, né? Não consegue jogar o tempo inteiro com a corda esticada. Não adianta. Tu tem que ter peças de reposição. E o Inter, me parece que tem o mesmo problema do Grêmio.
Faltam algumas peças de reposição, Outro grupo, algumas opções, grupo. Não, e no Falta Internacional, isso. fundamentalmente no Internacional, Cadu e amigos, na minha ótica, na minha visão, falta essencialmente um articulador, que é aquele cara que dita o jogo, faz, acontece, vai pro lado direito, vai pro esquerdo. Mas tu tem o Alan Patrick. Mas não está sendo que suficiente. tu tem o Alan Olha a Patrick? O diferença- Grêmio é que não tem olha esse a diferença jogador. do Alan Patrick, digamos, lembrando do passado, até pouco tempo, o D'Alessandro, Bom, mas- que era o D'Alessandro, ditava o jogo, caía pela esquerda, caía pela direita, tripar, levantava a bola, Parei fazia um pouquinho, gol, mas, batia Averino, falta. qual é o hoje? Não é o D'Alessandro, Esse é não. jogador em... É o melhor dos piores, não, é o mas melhor. esse é jogador em realidade. Esse que tu te refere, o camisa 10, hoje é raro no futebol brasileiro. Quem é que tem de camisa 10? No mundo. No mundo. Então, isso é raridade, Ele né? é o melhor do time internacional, mas não é toda Mas essa bola. Mas o Diego interessante. Diego Mas aí tem... falta peça de reposição. É, porque- essa é a questão. também, claro. Aí vai de encontro àquilo que eu falei. Jogo domingo e quarta, ele já tem quantos anos? 33 anos? 33, 34. Ele não vai conseguir jogar em alto nível domingo e quarta. E Domingo outra e quarta coisa, não vai. meio do campo de qualquer time. Se um time não tiver meio de campo, pode ter defesa, pode ter ataque, se não tiver meio de campo, já era. Aliás, sempre uma lembrança assim do Rosaldo Rola, o Foguinho, que sempre dizia o seguinte: um time começa pela zaga. Tu tendo uma zaga boa, forte, compacta, dura, que Mais saiba sair ainda, jogando. Ele dizia que o time começa pelo um grande goleiro. Claro, primeiro pelo goleiro, depois da zaga. Tu tendo um bom mas- goleiro e tendo uma zaga boa, o resto tu ajeita dentro, bota assim o as futebol mudou melancias dentro muito, do caminhão. Averino, o futebol mudou muito. Mas eu, por exemplo, o Grêmio, a questão do Grêmio. O Grêmio, tu vê, o Grêmio não tem esse jogador, mas o Grêmio teve o... Tá, não foi longe de ser aquele Grêmio, mas o PP dita outro ritmo de jogo. Ah, é verdade. Ontem- Então, outro dia. Ontem já deu uma cadência. Melhorou. Melhorou. No domingo, claro. Só que quanto ao Fortaleza no domingo, ele teve outro. Se viu no primeiro tempo. Depois o Grêmio caiu no segundo tempo. Tá sem ritmo Mas de aí jogo, aquilo né? que eu disse, ó, ritmo de jogo. É. Né? O jogador que teve muito tempo Mas tem afastado. muita qualidade. Uma Tem- outra coisa que me incomoda no Grêmio, e eu acho que isso também tem um pouco no Inter, é a falta de intensidade. Sim, isso assim. Cara, assim, ó, o time do Cruzeiro, né? Ouvindo o programa de vocês, o time do Cruzeiro é um time que... Até, Grêmio, é o Grêmio, até acho que foi o Cassiá que comentou Foi o ontem aqui. Cassiá. O time do Cruzeiro é um time que também foi remontado, E não tem nenhuma estrela? não tem nenhuma estrela, gastou menos, só que um time que é intenso o tempo inteiro. Intenso, é verdade. Intenso o tempo inteiro, o tempo inteiro. E amanhã o Grêmio vai comer um pouco de vamos lá, abamaçã. vamos lá. Tá, Copa do Brasil, não está na Sul-Americana, acho que não, né? Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Mas o que chama a atenção em relação ao Internacional, desempenho os dois não têm. Mas isso, o Grêmio, pelo menos, mostra vontade, empenho, e o Internacional não tem. Tu vê um time apático, Não, é um não time, não é um a time parte limitada. sem indignação, um time sem liderança, tomar um gol, não tem. O Grêmio não, pode não ter desempenho, mas tem vontade, tem indignação por parte dos jogadores. O Determinados Internacional não momentos, tem. né, Cadu? Essa última partida teve, mas contra o Bragantino foi um horror. Ah, bom, Contra o Bragantino foi um horror. Cara, os caras estavam marcando de longe. Eu acho que uma coisa que foi colocada aqui, eu não sei quem falou, mas o Grêmio Internacional, esse ano, na minha visão, não vão ganhar nada. Tomara que eu esteja enganado, que para mim é importante que os dois ganhem, até sei, em função Copa da do revisão. Brasil, não Mas eu diria acho isso que aí. se eles montarem diria. um time bem trabalhado, bem feito esse ano, para vir um ano que vem, com força, Não, 2024... o Grêmio eu acho que vai ser sim, né, melhor. Averino? Mas o Inter terminou o ano de 2022 exatamente aquele dia. Dito, olha, um time que tem base, são contratações pontuais. Mas eu acho que é o seguinte, não é nem para baixo nem para cima. A dupla Grenal vai estar lá em meio de tabela. Vai e brigar ali. outra que tem uma O próprio Grêmio já disse, o Renato, direção, o objetivo do Grêmio é o quê? É vaga em competição Libertadores do ano que vem. Olha Já só, foi o dito. Internacional, eu entendo que o Internacional não tem condições e não ganha nenhuma competição dessas duas que tem aí pela frente. Não, se Pelas jogar o três. que tá jogando, Não ganha não. nenhuma. Mas uma competição que é mais curta, e todos vocês sabem, que talvez tenha a possibilade, e o futebol é uma caixinha de surpresa, chegar às quartas de finais, vale tudo. Aí, de repente, não é, Averino. esse time que é irregular hoje, pode ser campeão. Por que não? Não dá para dizer. Não é? Isso não dá para Especialmente na Copa do Brasil. Não dá para dizer definitivamente, porque o Cassiá estava aqui, ontem técnico, jogador. A competição de mata-mata é completamente diferente do campeonato longo. Né? É jogo a jogo. Daqui um pouco
uma noite que tu tá bem, o time não tá, o adversário não tá bem. Isso serve para Libertadores também. Na medida que tu passa, tu cresce, né? Passa a ser outro. Então, não dá. Se a gente olhar assim, nem Grêmio Internacional tem condições, evidentemente. Como diziam aqui, olha, o que resta esse ano para Grêmio Internacional é o Campeonato Gaúcho. De lá para cá, é só participação. Mas em termos de competição de mata-mata, eu não sou definitivo. Aí eu sou bem honesto. Especialmente na Copa do Brasil, se der uma ajeitada no que está acontecendo no vestiário, o Internacional tem condições, sim. Tem grandes clubes, pegar o Palmeiras, por exemplo, que vai pegar em 2 jogos, não é um jogo só, tu tem que fazer um verdadeiro milagre. Mas tem condições, sim. Mas, para tanto, tem que ver o que está acontecendo no vestiário. Senão, efetivamente... Tem que passar pelo América, que é um pepino na vida do Internacional. Porque se passar, está nas quartas de finais. Aí, vale tudo. Aí, quem sabe, por que não? Pode o Internacional chegar à final. Vamos falar disso depois, porque é exatamente isso aí. Ou seja, né, são os adversários da dupla, foram aqueles que se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro, clássico na domingo, né, antes de ontem. Ou seja, aquela goleada de 4-0. Então, qual é o espírito que vem o Cruzeiro aqui amanhã? Né? Como é que vai estar o América, né? E o Mancini, né? Que teve ano passado aqui o técnico também, a perigo aí, o cai, não cai. Bom, aí é a berlinda que todos os técnicos passam quando a situação está complicada. Nosso 2 toques para a Central de Imóveis, tudo que você precisar em termos de imóveis, eu quero comprar um imóvel. Bom, lá na Central Domênico tem todos os tipos de imóveis, com todos os valores de imóvel. Bom, o meu imóvel, o que eu faço? Eu quero vender, eu quero locar. Está lá, assessoria lá do Domênico, toda a sua equipe para lhe dar esse caminho. O meu condomínio, para quem ser administrado, também. Né? Tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem aí a Central de Imóveis, com a assessoria do Domênico e toda a sua equipe. Os telefones para contato estão aí, né? Telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico em Porto Alegre, aqui na Cidade Baixa, na Rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis. Bom, todo e qualquer imóvel tem telhado, né? Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, resolva aí no SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Também para lavagem, limpeza, pressão de laje, de piso, 24 horas à sua disposição, até porque os imprevistos não agendam, pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, seja a hora que for. Atende todo o estado do Rio Grande do Sul, telefone para contato, está aí na tela, 51, código de área, 999-6227. Repetindo aí, 999-626227, né? SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Olha, a gente está se encaminhando aí para o final do mês, né? Por incrível que pareça, estamos indo para a metade do ano. Mas final do mês é o prazo final da entrega da sua declaração de imposto de renda. Então não vai deixar para últimas horas, né? Aquela correria toda, né? Tem tempo ainda. E está aí o pessoal da Village Serviços Contábeis exatamente para você fazer o contato, agendar e encaminhar aí a sua declaração do imposto de renda, mas não ter essa correria de última hora. Faça isso, então, com o pessoal da Village Serviços Contábeis. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso 2 toques desta terça-feira. Aqui, Universitário já começa a vida ganhando. Abra sua conta de forma 100% digital no Banrisul. Você pode ganhar até R$60 de cashback e muitas vantagens. Olha só! Vem que sua conta universitária Banrisul tá on! Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Poucas sensações na vida são melhores que aproveitar o presente sem medo do que o futuro pode trazer. Celebrar o aniversário do GBUX com esse sentimento
é apenas uma lembrança de que conosco sua proteção está em constante evolução. Afinal, há mais de um século que a sua tranquilidade é o nosso melhor plano. GBUX 110 anos. Obrigado por estar ao nosso lado. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Ingresso. Você idealiza, nós realizamos. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 75 49 ou acesse www.grupocpl.com.br. Movimente-se com a Kia para o futuro. Garanta o seu Kia Stonic, uma tecnologia híbrida mais limpa que ajuda o planeta e proporciona economia. De R$ 147.990 por R$ 139.990. Mais que um carro, uma transição automotiva. Não perca tempo e seja inspirado pela tecnologia na Kia Sun Motors. Avenida Ipiranga 8113 e Avenida Ceará 370. Stonic, seu primeiro SUV híbrido. Kia. Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta terça-feira, com o gremista Diego Luz, com o colorado Alaor Veríssimo e o jornalista José Aveline Neto, homem da revista Gol, que estará completando 40 anos da revista Gol. Louco que chega a data da festa, já tô babando não, só quero ver essa festa aí. Não, vamos. Nosso Dois Toques para Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva, né? Está aí o site, o endereço, o telefone, caso você queira agendar a sua ida a uma das lojas da Baidob, na Benjamin Constant, na São Pedro, e da Rua São Luís 323, onde ficam as lojas da Baidob. O seu carro tem aquela batidinha chata na porta, no paralama, para-choque, então você resolve aí, martelinho de ouro, Euclides da Cunha, 309, está aí o telefone, ligue. Agende com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado lá no Martelinho de Ouro. Agora, para deixar o seu carro, que é um brilho, espelho total, lavagem 5 estrelas. O próprio nome já diz 5 estrelas, né? Aquele atendimento VIP lá da equipe do Marcelo e do Alex, deixa seu carro, vai buscar, espera. São mais de 40 anos da lavagem 5 estrelas, né?
E é diário. Pode ser sábado, domingo, feriado. Vão ficar melhor para você. Tá aí o endereço, o telefone, um ponto tradicional em Porto Alegre, aqui na Avenida Nilópolis, onde fica aí a lavagem 5 estrelas. Bom, esses 2 jogos de amanhã, o que dá para projetar? Bom, o Cruzeiro vem aí com... Bom, a dupla Grenal com esse desempenho que a gente está vendo aí, né? Em termos de campeonato brasileiro. Vem um Cruzeiro que é um leão, fez 4-0. E o América, né? O leão e o gatinho. Mas eu não sei se daqui um pouco se não vem meio Cruzeiro com meio salto alto, se achando depois dessa goleada, e aí o América também, porra, tem que reagir, é outra competição. Eu acho que vai ser um jogo duro para o Grêmio, em virtude daquilo que a gente acompanhou das últimas partidas, mas acho que dá para fazer um resultado positivo. Não estou falando em empate, estou falando em vitória. Espero que o Grêmio... Não, eu tenho que fazer exatamente... Porque já no campeonato, claro, cada jogo é um jogo, competição. No enfrentamento que teve pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio também fez uma partida horrível e perdeu para o Cruzeiro de 1-0. O jogo que era para ter sido até mais. Exatamente. Então, vamos voltar um pouco, um tempo que não era tão bom. Aquele Grêmio e São Paulo pela Copa do Brasil, que o Grêmio fez 1-0 chorado e depois foi lá em São Paulo e fez uma retranca e conseguiu a classificação. Então, vai ter que ser por aí, porque o Grêmio visivelmente não tem as peças plenamente ajustadas nesse momento. Acho até que no jogo de domingo o Renato não colocou o Carbajo justamente para poupar ele para o jogo de quarta-feira, de amanhã. Foi aquilo que tu disse, né? São competições, são várias competições. O Grêmio tem 2, o Internacional tem 3, mas é esse desgaste. E o que é? Bom, vamos lá, qual é o jogo mais importante dentro de uma necessidade aí? Esse é um jogo que daqui um pouco tu sai com o resultado negativo daqui, tu vai ter um jogo de volta lá, reverter uma situação, né? Aí a pressão aumenta, né? A única questão é que resta saber se o Renato vai sair jogando com o Vina. Porque aquilo que comentei anteriormente, acho que o Vina e o Cristaldo, eles meio que se sobrepõem ali. Precisa ter um jogador de maior intensidade, né? E ajustar a marcação. E rezar para que os nossos laterais estejam de aniversário. Porque as últimas partidas aí... O Fábio deve voltar para os jogos de amanhã. Né? Eu vi a notícia ontem que ele estava em recuperação e que também o João Pedro, acho que para os próximos dias, tem uma perspectiva. Não que o Thomas Luciano tenha ido mal, mas é um guri ainda novo, requer ainda alguns aperfeiçoamentos, né? Às vezes é muito afoito em determinados lances. Como diz o meu filho lá de 12 anos, por que ele vai com a bola para a linha de fundo sempre, né? Ele está marcado, volta. Né? O que chama atenção amanhã é porque é aquela história. Pô, o primeiro jogo em casa, tu tem que fazer score, tu tem que fazer a vantagem para administrar, né, o segundo jogo. Ou seja, o que significa isso? O Grêmio vai tomar a iniciativa do jogo, o Grêmio vai propor o jogo, o Grêmio precisa dessa vantagem, né? Acho que vai ter que propor o jogo. Aí vai dar aquilo que o Cruzeiro também, né, gosta, exatamente. E o Cruzeiro tem um time, não tem estrela, mas tem um time montado. É um time muito esforçado, cara. É isso aí, mas o time... Muita força, muita força. Isso aí talvez o Grêmio vai encontrar talvez dificuldade. Porque o Grêmio na sua casa, com a casa cheia, vai encontrar uma barreira muito forte, porque eles vão jogar duro. E o Grêmio, para mim, amanhã vai ser o jogo do ano do Grêmio. Porque se o Grêmio vai ter um jogo do ano. Porque se o Grêmio empata ou perde, pro Cruzeiro aqui tá fora da Copa do Brasil. A tendência é essa. Dependendo, eu acho que tudo não é definitivo. Claro, dependendo. Não acredito que o Grêmio vá perder. Aquilo foi atípico, né? Contra o que eles fizeram contra o América. Não dá para cobrar o América com o Grêmio. Né? Mas tudo bem. Eu acho que é um jogo que tudo pode acontecer. Vou usar o Dino Sani, né? Vai dizer. Futebol se perde, se ganha, se empata, né? Mas dá para dizer que esse jogo tem favorito? Olha, talvez porque o Grêmio... Hoje, o desempenho do Cruzeiro é muito melhor que o do Grêmio. Não tem favorito. Né? Não pois tem é. favorito. Aí o que pode balançar? Torcedor? O torcedor tem que jogar amanhã mais do que nunca, né? E eles vão se esforçar muito em campo. E o Grêmio tem que entrar em outra rotação, né? Tem que entrar com intensidade, tem que entrar mordendo,
Se não entrar com intensidade mordendo... Infelizmente, o Grêmio não tem uma vai. peça de um jogador importante que, lamentavelmente, que faz a diferença e quebra as linhas, que infelizmente está fora, não dá para cogitar, porque está fora mesmo, é o Ferreirinha. Que lástima, né, Tio? Se o Grêmio tivesse com o Ferreirinha, a situação ia melhorar, no mínimo, mais uns 30%, 40%. Não adianta tu chorar aquilo que tu não tem, não adianta. Hoje tu não tem. Mas é lástima, uma lástima. Não tem. E, aliás, uma pergunta. Esse jogador, o custo-benefício para o Grêmio está sendo terrível, né? Esse jogador, qual é a lesão dele? Até quando esse jogador vai ficar no departamento médico? Quando é que ele volta? É uma incógnita, todo mundo pergunta. Eu vou discordar do Avelino, eu não gosto do Ferreirinha. Pois é, tem gente que eu não gosto do Ferreirinha. Mas ele é aquele jogador acho que não faria diferença nenhuma. Não, mas é aquele jogador que o Renato gosta. É o jogador de ponto, o jogador que quebra as linhas, o jogador que vai pro drible, é o jogador que tem velocidade. É jogador, mas acho que não joga mais ali. Não, independente. Mas é um jogador não joga mais em time nenhum? Mas é um jogador que toma a decisão errada sempre. É sempre um drible a mais, sempre uma tomada de decisão. Cara, não dá. Se colocasse ali que eu tenho que destacar, para mim não vale como arrancada esse jogo do Cruzeiro contra o América Mineiro no final de semana, porque nós temos que analisar o seguinte: o Cruzeiro sofreu muito nesses últimos anos na segunda divisão e o América se tornou... 3 anos na Série B. E o América se tornou uma filial do Galo, né? Amiguinho, emprestando o estádio e tal. E essa raiva que o Cruzeiro levou no final de semana não era gratuita, né? Não, tudo bem. Até porque o Cruzeiro ficou fora, inclusive, das finais do Campeonato Mineiro, que o América jogou. Mas disputou com o Atlético. Era uma espécie de Grêmio e Juventude na época, né? Exatamente. O Cruzeiro deu uma decaída que o Inter teve naquela época e o Juventude e o América tiveram um crescimento. Isso, na época, como Colorado, me assustou muito. Depois o Juventude levou uma lambada de 8 do Internacional. Aí acabou, nunca mais fresquearam. E o América teve isso. O América virou amiguinho do Galo e no final de semana passado foi a hora do Cruzeiro lavar a alma e a égua, né? Mas tu falasse da questão que tu precisa muito mais, eu não tenho dúvida que essa competição é uma competição que envolve questão financeira para o clube, né? É uma questão, é tiro curto, são 2 jogos, passa para outra fase, é mais dinheiro. Eu acho que embora motivação tem que ter sempre, né? Mas é que eu tenho dito, o Grêmio não tem desempenho, mas está tendo determinação, vontade, bem o contrário do Internacional, que vê os jogadores aí, né, sem essa vontade. Então, claro que futebol, se tu não tem futebol, não adianta, né? Só vontade não tendo futebol, não adianta, né? Embora o Abel, né, o técnico do Palmeiras, já tem disso aí, tem inclusive constantemente. Olha, o futebol hoje é empenho, é correria, né, é preparação física. A parte técnica fica em segundo plano. O Chapinha, né, eu tenho dito Chapinha, grande Chapinha, né, o Tacílio Gonçalves da Silva Júnior, ele até fez uma frase, sempre foi brilhante o Tacílio: futebol hoje não se joga, se corre. Tacílio Gonçalves. Tacílio Gonçalves, Meu professor de educação física. Então, por isso que eu espero um desempenho melhor do Grêmio amanhã, né? Até por essa questão motivacional também, né? Agora, o que contra isso? Como é que o Cruzeiro vai vir nesse contraponto? É aquilo que eu comentei anteriormente. O Grêmio vai ter que ter muita intensidade e muita doação em campo para poder superar as dificuldades. E o PP estando no jogo, né? Até quando ele saiu no domingo, me assustei um pouco, mas depois eu vi a entrevista dele dizendo que só tinha sentido a perna pesada, coisa e tal, mas que ele estava à disposição para os próximos jogos. O que o Renato trouxe à tona do domingo após foi a questão da lesão do Bitelo, né? Por que ele foi sacado exatamente para deixar para esse jogo, que é uma lesão que pode estourar qualquer... E que, inclusive, ele bancou o Bitelo, porque tinha gente que não queria que ele jogasse, né? Então, perdeu o Bitelo aí, olha, aí o Grêmio perde muito, né? Mas é isso aí, competição longa, não adianta, foi o que tu dissesse, né? São várias competições, tu tem que ter grupo, não adianta nada, tu tem que ter grupo, né? Mas o Inter tem grupo e também diz que não tem, Lauana? Não, tem grupo. Pois é. Tem grupo, tem time. Volta a frisar. Para perder sempre. Tem que arredondar o vestiário. Duvido que não haja um crescimento acentuado que vai nos chamar a atenção se arredondar o vestiário. Enquanto isso não acontecer,
E pontualmente nessa fase contra o América, tem que passar bailando. Só falta o América fazer não o crime. Vamos lá, agora. não tem mais jogo jogado. Não tem Essa jogo história jogado. não Não vem. tem jogo jogado. Porque o América tá lá. Não, porque não é o por isso. América Não é por isso. não tem um ponto só no Campeonato Brasileiro. Não. Porque não Não tem. é por isso. É outro jogo. É outro jogo, mas não tem como o Inter não passar se tiver azeitado o vestiário. Só pode o América amanhã fazer o crime, é exemplo do que fez o Globo e o Mirassol. Os nossos times aqui, né? Não. Jogar tudo, vai para Minas Gerais. Amanhã o Internacional, se fizer uma partida tu ruim... tem essa convicção que tem um problema de vestiário que está afetando... Não, ele não disse que não tem CT, mas pelas aparências, né? Porque ele mostra, né? Ele disse que não, claro que não tem CT. E alguma coisa tem, porque isso que eu digo. Como é que os jogadores como o Vandes, como o Busto, como o Depena, né? Como o Vitão... Esses caras estão jogando sob pressão também, né? Não, mas não é questão de sob pressão. Não, eu vou mais nessa linha. Eu vou mais nessa linha. Mas todos os clubes humanos têm poupado jogadores também. Foi o que o Diego falou. Várias competições, como o Mano disse, tu não tem... Os times não têm lá. Hoje não há. Qual é o time? É do goleiro ou ponta esquerda? Não, não existe mais. Não tem. Volta a dizer, o Mano está blindando a direção, porque não pode escancarar o que está acontecendo. A derrota, ela deixa psicologicamente, animicamente, os jogadores abalados. Os jogadores entram em campo já com um pensamento de... Para aí. Um profissional como tu vai... Claro que tu sente. A cobrança, é o peso. Agora, para eles não dizem mesmo, eles dizem. O que eu tenho que dizer assim, tem que começar a cobrar desses jogadores do Inter. Né? O Mano tem suas culpas? Tem, mas não é o grande culpado. Mas eu já vejo... O único problema de vestiário que afeta os jogadores é a questão financeira. Mas teria vazado já. E eu vejo o Internacional... Está com direito de imagem atrasado, salário atrasado. Teria vazado? Como é que vazou no ano passado? Não, mas teria vazado. Isso aí tu sabe que vaza. Sempre chega um setorista e diz, os caras não estão pagando, os caras estão atrasados. Tu sabe disso, Laura. Não tem. E a direção já veio a público, já disse, não tem nada atrasado, não tem... Né? Disse isso também quando deu problema no ano passado. Não, mas depois até admitiu. Né? Depois. Mas aí é o discurso oficial. A direção agora não. A direção, a comissão técnica... Não é a questão, não é a preparação física, não é nada disso. Não. E nem pode ser diferente, né? Aí depois mandou o preparador físico embora, agora trazendo o que no final do ano passado o Flávio Leão não queria ir embora, porque estava com saudade da família em São Paulo, deu uma lá do Português. Aí um dia depois... A família dele é corintiana. Um dia depois ele acertou com o Corinthians, agora o Corinthians mandou ele embora, o Luxemburgo não quer, agora o Inter quer trazer de novo, tem a questão financeira. Bom, não foi um erro gigantesco da presidência, da direção do Internacional, de não ter colocado o Maurício naquele jogo importante, aquele último, que eu achei uma estupidez, porque não foi julgado, não foi transitado de julgado, não teve processo nenhum, foi só uma ilação que surgiu. Aí é uma questão psicológica de cada um. O jogador entendeu que não estava psicológica, não estava bem pro jogo. Mas o jogador, se tem quem não deve, não tem. Se o jogador não tem problema nenhum. Não vou entrar nesse mérito aí, tem o Ministério Público, já foram vários jogadores relacionados aí, mas aí é uma questão de momento. Lá o Grêmio estava com o Natan lá, também deixou o jogador, aí é uma questão de... Mas deixou jogar, né, o Grêmio? Sim, cara, mas aí eu vou dizer que não é o jogador, não é que eu não vou entrar no mérito se ele é culpado ou não é. Daqui um pouco eu te acuso, daqui um pouco tu tá fazendo isso, tu fazendo aquilo, tu não te... Opa, tu vai te abalar, mesmo que tu seja inocente, né? Mas tu achou que não foi uma incoerência da direção? Eu não sei, se não foi de comum acordo com o jogador, daqui a pouco o jogador não tinha psicologicamente condições para jogar, não tinha cabeça para jogar. Mas se eu tinha consciência limpa e não fiz nada, por que eu não vou entrar em campo? Mas aí desculpa um pouquinho. Exatamente por isso. Desculpa, tu queres coerência do meu presidente, por exemplo? Não, mas não é. Não tem coerência, mas o cara tem que... Mas não é. Mas obrigar o jogador a não querer jogar... Não, mas não foi ele que não quis. Eu não sei se foi a direção. Bom, pior ainda. Pois é. Olha aqui, ó. Por isso que eu estou te perguntando. Queres coerência nesse ponto? Não. Não. Bom, aí nesse ponto, em termos de ferragem, você tem tudo que precisa, né, na ferragem Lampião. Ferragem profissional. O slogan da Lampião de Sudão, ande em vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa, tudo que você imagina. Há mais de 35 anos, a ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Está aí o endereço, também o teleentregas da Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele banco que está sempre
todos os segmentos da nossa vida e facilitando tudo que é maneira. Vejam agora quem quer ir para a Liga dos Campeões na Europa. Você pode sim, porque o Banrisul lhe proporciona isso aí, ó. Cartões de crédito, joga junto, hein? Quer ter a chance de assistir de pertinho uma partida da Liga dos Campeões na Europa? Com o Banrisul e Mastercard, você pode. Esse é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Se você quer aí embelezar seu ambiente, a sua casa, o seu condomínio, a sua empresa, então você tem os quadros personalizados da Clique, que tem sempre uma loja bem pertinho de você, em Porto Alegre, região metropolitana, né? E também aquela promoção permanente que você tem, que são os cartões de visita 100 por apenas R$19. Você pede e recebe em casa. Só cliqueimpresso.com.br. Bom, a gente falou aqui que o Grêmio joga o primeiro jogo em casa, o Internacional fora. Certamente vai querer administrar para trazer a decisão para o Beira-Rio, né? Se fala muito, olha, eu ouvi falar, o Grêmio fala muito o Mano, que o Mano é um jogador, é um técnico, um time reativo, né? Mas ele tem proposto de várias maneiras o time. Eu não sei se amanhã ele também não vai procurar isso, mas especular, trazer o América sair para vir no contra-ataque, sair de lá, porque o Inter vai querer pelo menos sair de lá com no mínimo um empate, né, Laura? Não, acho que traz uma vitória. Bom, aí é desejo. Não, eu acho que o Inter, nesse momento, porque o América, não é porque o América esteja mal no Campeonato Brasileiro, mas o América hoje é um time perdido, desequilibrado, mal comandado. Mas tu acredita em tabu? Não. Esse América é carrasco. Já em duas vezes eliminou o Inter na Copa do Brasil. E num ano que o Inter até era líder, inclusive, do Campeonato Brasileiro. E o outro foi quando também... E aí era na gestão que o Inter caiu. Ele enrosca, o Internacional sem nenhum problema. Galhardo errou o pênalti e tudo. Aqui no Beira-Rio até. Esse é passado. Não lembro mais disso. Mas o Inter era outro, bem diferente do que foi esse, né? Então aí vai virar a chave agora. Era com o Abel? Acho que era com o Abel ou com o Cudê? Era com o Abel, né? Acho que era com o Abel. O grande Abel Braga, né? Abel Braga. Eu digo que amanhã eu vou ver o mesmo filme de sempre, Cadu. Essa é a realidade. O mesmo filme. Indiscutivelmente o mesmo filme, porque a gente já conhece como é que se joga, o sistema, como é que é o trabalho, quem é que entra, quem não sai. Um ataque inoperante que faz a diferença, às vezes, eventualmente, o Pedro Henrique numa escapada com uma velocidade ou uma jogada individual do Alan Patrick, porque o Internacional depende só de praticamente 2 jogadores para fazer 1 ou 2 gols ou ter um resultado relativamente positivo. Porque, no mais, o time internacional é a mesmíssima. A gente não vê uma luz no fundo do túnel, e é uma tristeza. Mas o Mano, a gente falava isso aí, por causa do... O Adelino está descrente, né? Não, mas eu estou descrente mesmo. Eu, como colorado, eu fazia questão de assistir os jogos do Grêmio na Arena do que ir para o Beira-Rio. Porque eu via o futebol do Grêmio, o futebol exuberante. Não, torcia para o Grêmio até em função da revista também. Não vem me dizer que é colorado, não vem me dar carteirada que é colorado, que está indo na Arena lá. Não, mas vou. O Cadu vai para a Arena também. Clássico. Bom, o Cadu é jornalista. Tu falaste que tu achava que o Carbacho foi poupado, né, para esse jogo de amanhã. Bom, o Internacional não teve o Pedro Henrique, né? Não teve o Alan Patrick. Ficou fora. Ficou fora e o Pedro Henrique, né? Nesse jogo de domingo, né? Então, ou seja, o Mano poupou, certamente esses jogadores daí, né, terão a volta nesse jogo de amanhã, né? Não, o Inter vai bem. Aposto que vai bem. Olha, Cadu, não é só desejo, tenho convicção. Eu espero que os dois não me decepcionem. Pois até porque... o Cruzeiro eu tenho certeza aqui. Até porque amanhã é meu aniversário, então... Então o Grêmio tem que te dar esse presente. Eu não quero saber de presente de grego. Né? Não, pode ser do Cruzeiro o presente. Para ser completo, é o Grêmio ganhando e o Inter perdendo. Aí fechou todas. Vou te dizer que teu aniversário vai ser um horror. Vai ser um horror. Aí vai ser 10. É um pesadelo. Não, o Inter tocando então, o Ameriquinha lá e o Cruzeiro metendo o tricolor. Então, amanhã mais do que nunca. Não tem como. Não quero o presente de grego. E tu vai estar lá na Arena, né? Tu vai estar lá na Arena. Vou comemorar lá na Arena. Pois é, então aí... O Ronaldo já me ligou. Daí o presente do Lúcio. Os caras têm que cantar o parabéns e o presente tem que ser com um resultado positivo. Se for cantar parabéns, tem que ser antes do jogo. Depois não vai ter clima. Vai ser depois e ainda vai ter uma velhinha do América ainda. Depois não vai ter clima. Tô avisando, não vai ter clima. Tu viu?
Ele quer um presente completo, Laura, hein? Já falei com o Ronaldo, me ligou, ele vai meter o presente do Esse é um perigo. Quem é que tá aí amanhã também? Na vida do Grêmio de novo? D'Alessandro. Olha o Diego balançou ali. Eu nem ia falar As últimas vezes... Eu nem ia falar dessa Mas ligação. veio mesmo, veio? Sim, mas ele é o diretor executivo do Cruzeiro. Eu nem ia falar dessa ligação. As últimas vezes o Alessandro só me deu alegria no Inter. As últimas da Arena... Ele tá te trazendo um presente, tá mentira? Alegria. As últimas da Arena foram favoráveis ao Grêmio, é evidente. Vamos ver amanhã, então. Será que ele não vai dar uma provocadinha, não vai aparecer ali na pista? Não, hoje ele é o diretor executivo, não tem nada a ver. Palpite dos 2 jogos, tem? Acho que 1-0 o Grêmio. E o Inter eu acho que vai empatar com a América. Eu acho que o Internacional empata com o América e o Grêmio perde pro Cruzeiro aqui. 2-0 pro Inter. Mesmo, hein, cara? 2-0 pro Inter, 2-0 pro Cruzeiro. 2-0 pro Inter. Pro Cruzeiro também. Eu vou ficar, acho que 2-1 o Grêmio e o Inter... Pro Cruzeiro? Não, pro Grêmio. Ah, tá, não entendi. Acho que vai ser um jogo complicado. Acho que o Inter, daqui um pouco, é um jogo que também olha, não dá para dizer que é fácil, não. Acho que 1-0 pro Inter... Tá de bom. Acho que é importante que os dois... O Inter até o empate não é ruim lá, Claro que não, O sim. empate não, mesmo sendo o América, porque aí tu... Mas eu acho que o Inter o faz Grêmio é a o diferença. contrário, o Grêmio tem que sair com a vantagem exatamente para poder O administrar Inter, fora. mesmo sendo o mesmo filme, eu acho que o Inter faz a diferença justamente porque o América está em decadência. Não Isso aí sei, pode não ser um sei se fator- não vem mordido, é outra competição, Avelino, não também, dá. é outra competição. Não tem. Bom, como sempre, saímos daqui e vamos ao Barranco, restaurante de cascaria mais do Rio Grande do Sul, referência nacional. O Complexo do Barranco e do Barranquinho sempre à sua disposição. Não esquecendo que hoje, terça-feira, né, tem essa promoção lá no Barranquinho, as promoções de terça a domingo. Você não fica privado das delícias do Barranco e do Barranquinho. Tem delivery, takeaway, tem entrega, né? Você curte aonde você quiser. Bom, eu sempre que estou lá, não deixo de saborear o meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar, o meu Kia da São Motos, 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Facilidades Jefferson Sternal são permanentes, só passar uma das revendas, com certeza você sai de carro novo, tem zero, seminovo, tem o Niro, o novo carro da Kia, passe lá, né, para conhecer. Bom, os adeptos de 2 rodas, as facilidades do Jefferson, aí é na Suzuki São Moto, moto para passeio, moto para trabalho e 2 endereços, né? Na Avenida Ipiranga ao lado da Kia São Moto e na Avenida Ceará ao lado da Kia São Moto. Valeu, Diego. Valeu, Veline. Obrigado, Cadu. Valeu, Alaor. Valeu a você também pela audiência e pela companhia aqui do nosso Dois Toques. Continue aqui com a programação da Rede Sul de Televisão ou a operadora que estiver nos assistindo, né? Então, continue com a sua programação. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.